vida, hein? Ô vida. Domingão de carnaval, o Thiagão aparece aqui para gravar mais um vídeo. O que você tem para falar, irmão? Thiago, cai na real, o que você tem para falar? Fala comigo aqui. Eu vou ser bem sincero, vou trabalhar com a sinceridade. O que o vascaíno faz de melhor hoje em dia? Discutir, debater, eu falo daqui, você fala aí nos comentários. É isso que nos resta. Claro, a gente tem um jogo muito importante, né, contra o Nova Iguaçu no dia 5. Tem que juntar aí os cacos. Né, uma boa atuação, a gente precisa passar, porque aí já inicia o ano daquele jeito, né? Em caso de ser eliminado. Não pode de forma nenhuma, pelo amor de Deus, já esse maçarico ligado aqui em Queimados. Não, então, né, vamos juntar os cacos. Carille precisa rever algumas coisas, baixar um pouquinho a bola, não deixa subir as críticas pra cabeça, tava nervoso na coletiva, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas é isso, família. Nesse domingão de carnaval, eu te convido para discutir. Que doideira, né? E logo no início do vídeo, porque, claro que eu não estava esperando muita coisa, né? Mas a gente senta ali, sei lá, dá uma zebra, tu seca, né? Mas nem isso eu tô prestando mais para secar alguém. Só que esse jogo de agora a pouco, né, faz, eu acho, o vascaíno refletir. Faz refletir. Sério, Thiagão? Faz, cara. E eu vou falar de um jogador, tá? Posso tentar tirar também uma questão que de repente pode acontecer com o Vasco performar melhor com as chegadas aí do Lloyd, do Garré, do Nuno, porque o Fluminense estava muito mal na temporada, né? A gente acaba acompanhando esses canais para trazer aqui reações e tudo mais, e muita gente criticando o Mano, pedindo a demissão, e hoje o Fluminense, sei, contra time pequeno, né? Mais um time pequeno, mas deu de 8 na Copa do Brasil, deu de 4, hoje um time que o Vasco não conseguiu ganhar, por exemplo, foi 2-2. Então o nível de atuação do Fluminense está aumentando. Eu torço para que isso possa acontecer com o Vasco, com as peças que chegaram. Mas tem um jogador que faz o vascaíno refletir. E eu vou me colocar, né, nesse papel de reflexão, de refletir, porque eu defendo muito, né, o seu Felipe Coutinho aqui, porque é aquilo, eu montei esse canal aqui em 2020, e durante esse período, né, de dificuldades que a gente passa, o caminho, né, das pedras, não chega ao paraíso nunca, carregando essa cruz pesada, já me pediram muita coisa aqui para ter paciência com o Zé Gabriel, com o Neto Borges, com o Ribamar, com o Henrique, né? Então, com o Felipe Coutinho, eu sei que tem essa questão do salário absurdo, do 1,5 milhão, mas eu continuo acreditando que ele vai entregar ainda, né? E tá chegando, né? Tá chegando aí as peças, e aí eu também não vou ter mais desculpas, né, para defender aqui o Felipe Coutinho, e eu acho que ele tem que ter essa cobrança interna dele. E por que o Ares faz refletir? Faz a gente refletir. Porque, irmão do céu, né, você pega o Payet e o Coutinho, juntando os dois, dá 3 milhões, não é isso? Eu não sou muito bom de matemática. Aí tu vê o Ares, claro, a gente tem que pontuar a questão da idade, né, 27 anos, mas não chega nem perto desse valor, né? O Fluminense vai pagar 1 milhão e alguma coisa, e o cara é muito decisivo. É o protagonista do time, ele dá assistência, ele faz gol, ele corre o campo todo, ele não é chupa-sangue, né? E aí a gente tem dois jogadores que agora também não dá pra gente falar assim, tanto a 777, lá na figura do Paulo Brax, e agora o Pedrinho, não dá pra gente falar, pô, fizeram merda, né? Contrataram o pai à época, todo mundo gostou, ou a maioria. E a mesma coisa o Felipe Coutinho, todo mundo gostou. Claro, tem um ou outro vascaíno que tá pontuando, discorda da contratação, mas é jogador, e assim também com o Payet, mas a grande maioria defendeu tanto a contratação do Payet como a do Coutinho. Mas o nosso karma, né, a nossa dificuldade, ela é tão pesada que a coisa não flui, que a coisa não vai. Em relação ao Payet, eu, né, já esqueci, não dá. E o Coutinho, eu tenho essa esperança, mas pra gente refletir, né, como é que um jogador que não chega nem perto desse valor consegue ser decisivo, e o Coutinho e Payet não estão acrescentando praticamente nada, né? Nada. Coutinho ontem teve uma jogada, né? Uma boa jogada ali com o Ryan, que infelizmente aconteceu o que aconteceu, o cara tira a bola dentro do gol. Mas é isso, família, a gente vai debater aqui, como eu disse pra vocês, né? Um convite de grego, um convite ruim, uma festa ruim, tem que levar tua cerveja, não é 0800. Vou te convidar para discutir, para debater aqui nesse vídeo. Eu tenho um desabafo do Flávio Dias, né? Eu vi algumas páginas destacando esse desabafo lá no canal Atenção Vascaínos, e eu quero trazer também para comparar, e eu quero saber o que você acha desse desabafo, se você concorda com o Flávio Dias ou com outro jornalista que não é vascaíno, que é o Vitor Birner, lá da ESPN, que elogiou o trabalho do Carille no primeiro tempo, a mudança também do estádio para o Nilton Santos, porque criou um desconforto para o Flamengo, e o Vasco até lutou ali no primeiro tempo. Então eu quero saber a sua opinião aqui, um debate muito bom, e aí nesse sentido a gente vai discutir aqui algumas coisas em relação ao Carille, que eu não tinha acompanhado a coletiva, mas visivelmente, né,
saiu do tom, tava muito nervoso, eu sei que até controlou ali e tal, mas não pode deixar passar, não pode deixar, né, alguma cobrança interna que tem que ter, é claro, né, pros jornalistas, pros torcedores, porque senão acaba, né, perdendo o grupo, família vascaína. Antes, dá aquela força aqui pro Thiagão, se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, antes, né, a gente trocar uma ideia aqui sobre mercado da bola, porque tem aí a janela doméstica, né, que a gente pode dizer assim, o Vasco pode contratar jogadores que, né, estão atuando aí nos estaduais até o dia 11 de abril, me corrijam aí se eu tiver errado, essa janela abre no dia 10 de março, né? E tá aqui o jornalista Lucas Tanaka, que recentemente a gente trouxe aqui algumas informações dele em relação ao Palácio, né, dizendo que o jogador não tá confortável, não quer acertar com o Vasco, e o Paulo Brax está ali num trabalho de convencer o atleta, e o Vene Casagrande parece que desmentiu essa informação, mas ele continuou batendo nessa tecla. Então a gente está aguardando também esse jogador, porque o Galo segurou, porque tem alguns atletas machucados lá, né? Rony, Hulk, o Scarpa também machucou, então vamos ver se esse atleta vai chegar no Vasco. Mas ele disse o seguinte, ó, parei aqui o meu gelo no Carnaval e colocou algumas informações aqui sobre o Paysandu, sobre o Ceará e também sobre o Vasco. Tá aqui, ó, Vasco quer um zagueiro canhoto pagando até 400 mil de salário. É aquilo que eu falo aqui com vocês, né? Que, Thiagão, fake news, não sei o quê. Eu debato aqui algumas informações de mercado da bola, aquelas que eu acho que faz sentido, né? E essa, por exemplo, pra mim, aí pode ser verdade, pode não ser. O Vasco, de fato, pode estar em busca de um zagueiro, mas não consegue acertar. E aí você fala, fake news, sabe? Mas eu acho que faz sentido. Até porque quando você vê a atuação do Freitas, que é um zagueiro canhoto que a gente tem, muito bom, né? É um cara que tá realmente com muita personalidade. E aí eu fico me questionando, ou o Lucas Oliveira é muito fraco, tava errando muito, ou ele tá torto. Né, que ele não tá jogando na dele, ele tá jogando pelo lado esquerdo, e ele joga pelo lado direito, de origem, e não foi tão bem como o Lucas Freitas. Então, de repente, internamente, tem esse olhar de trazer mais um zagueiro canhoto, porque o Vasco ficou com muitas opções, né, ali pelo lado direito, e jogadores para quebrar o galho, que é o Maurício Lemos, que fala que pode jogar por ali, o Lucas Oliveira falou que joga por ali, a gente viu, e aí tem um jogador da base, né, que é o Luiz Gustavo, e aí eu não sei se ele tá preparado para assumir essa responsa aí. Vamos ver, acho muito difícil, né, conseguir esse atleta. Seguindo aqui a nossa resenha, logo chegar aqui, né, pra gente falar do assunto principal do vídeo, que é esse desabafo aí do Flávio Dias, comparando também com essa análise do Vitor Birner, lá da ESPN, pra gente debater aqui, família vascaína. Quero muito a sua opinião. Tá na tela. Do Vasco, porra. Aí a gente joga no Engenhão pra 10 mil pessoas com gramado artificial. Quanto é que foi o jogo? Fala pra mim aí quanto é que foi o jogo. Qual é a diferença que fez o campo? Nenhuma. Porque o Flamengo vai ser melhor no Aterro, o Flamengo vai ser melhor em Aracaju, o Flamengo vai ser melhor no Maracanã, o Flamengo vai ser melhor na Lua e em Marte. Entendam isso definitivamente, não se apequenem. Não queiram criar subterfúgios para que o Flamengo possa sentir. Não vai sentir porque eles são melhores. Tem um time melhor, tem um técnico melhor, tem um esquema melhor, tem uma forma de jogar melhor, são mais corajosos. O Vasco é um arremedo do Vasco que eu vi. É um arremedo. A gente vai pra 30 e blau de jogos sem ganhar dos caras há 60 anos, porra. E a gente tá preocupado com o campo, onde a gente vai jogar. Porque é isso, porque tem que ter ali, tem que liberar o norte e o sul. Olha aí, ó. Uma vergonha que a gente fez. Segundo o pior público dos clássicos foi esse agora. Vocês querem fazer primeira federação, jogo no sábado de carnaval. Segundo, no Engenhão. O estádio que o torcedor do Vasco não gosta. Não gosta. E o Flamengo realmente ficou muito preocupado. Nossa, preocupação dos caras do Flamengo. Porque eu olho pros caras do Flamengo, você vê a preocupação que eles têm no jogo com o Vasco. Nossa, mãe, a preocupação. O Rossi, goleiro, porque ele tá muito preocupado. O Gerson, então, é de uma preocupação. A Arrascaeta brinca. Parece que a Arrascaeta tá jogando no final do ano pelado de casados e solteiros. O Vasco tá dando a vida. É o Hugo Moura errando. É o Cocão errando. É o Paulo Henrique que não consegue fazer um cruzamento. Impressionante. É o Piton que não consegue dar um passe. Vai dar um passe com a bola na lateral. Vai dominar a bola dentro da grande área, cai, de maduro. É o João Vitor, que faz uma parede pra bola sair, ele domina e toca a bola pro meio da área pro cara do Flamengo fazer o gol, cara. A sorte que o cara errou. Aí depois vem dar um Miguel que sentiu o pé no posterior. Esse nível de jogador que a gente tem hoje, esse nível de mentalidade que a gente tem hoje. De um time derrotado, que entra em campo derrotado, e que de novo pra história, vai ficar 9 anos sem ganhar um Campeonato Carioca, 14 sem ganhar uma Copa do Brasil, e 25 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro. E a gente tá preocupado em campo, torcida, sabe, gramado, em polemizar. A gente precisa fazer time. Mas também quando faz, tem que cobrar do treinador pra botar. Porque dos 3 jogadores, o melhor ele não botou em campo. Me explica, prefere botar o francês porque tem alguma coisa em contrato, tem que botar o francês. Outra coisa, o Verratti precisa jogar 90 minutos. Por que o Verratti tem que jogar 90 minutos? O que o Verratti fez no jogo hoje? O Verratti tem um lance patético no segundo primeiro tempo, que ele dá um chute do meio de campo. Que, nossa senhora, parecia eu jogando futebol, cara. Gosto muito do Verratti, mas não tem que jogar até o final. Por que ele tem que jogar 90 minutos? Por que ele tem que jogar 150 minutos? Por que não pode trocar? Não vou cair no Lloyd, não vou cair no Garré. Sabe, tentaram lá, o Garré menos, jogou também 5 minutos, 10 minutos. O Lloyd tenta, apesar de que o Lloyd veio jogar de secretário do Piton, né? Veio jogar provavelmente deve ter sido instrução do Fábio Carilli. Porque o Fábio Carilli é tudo pra trás, marca, toca a bola pra trás, domina. Tem uma bola do Lloyd que domina, o pai ele domina na intermediária, ele recua, é o Lloyd. Recua a bola pro Léo Jardim lá atrás. Sabe, então, desanima, cara. Eu me desanimei de ver o jogo com a escalação do time do Vasco. Porque eu não tô acostumado com isso. Pra mim, Vasco é sinônimo de coragem. É sinônimo de um navegador português, descobridor de terras, entendeu? É a essência desse clube. Não é pensar pra trás, não é ficar com medo, não é se acovardar, não é se lançar, não é tentar, não é incomodar o adversário. Tudo isso o Vasco não fez de novo hoje. Fez em alguns momentos do primeiro tempo.
Aí o Flamengo parece que é uma brincadeirinha e fala assim, pô, vamos dar uma esperança pros caras. Aí os zagueiros erram lá 2, 3 passos. Mas é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. Jogar hoje contra o Flamengo é uma brincadeira, sabe? Não dá nem pra sentir cosquinha. Não dá nem pra sentir cosquinha. Situação muito ruim do Vasco. A gente que deve ter achado, o jogo foi muito igual. Eu li no nosso grupo lá de WhatsApp, porra, inacreditável, o jogo foi muito igual. Jogamos muito igual. Eu, sinceramente, não consigo ver. E volto a dizer, porque o Flamengo jogou na preguiça. Na preguiça. E agora, sábado que vem, a gente tem um jogo pra coroar lá os caras. Porque a gente vai, de novo, tomar outra ataca, porque a gente vai jogar covarde. O seu Fábio Carilli vai botar 83 cabeças de área. A gente vai ficar com o meio ali, circulando que nem um maluco, e o Verrete jogando 90 minutos, sem tocar na bola. Sem tocar na bola, absolutamente. Eliminados do Campeonato Carioca por conta da covardia do seu treinador. E me desculpe, por conta de uma escolha errada. Escolha errada. Eu não vou concordar nunca com isso. Não vou concordar. E tá aí. Pesou demais o gramado e pesou demais jogar no Engenhão. Público zero. Eu acho que o Carilli arrumou boas soluções. Eu acho que a troca do mando de jogo para um campo sintético funcionou dentro daquilo que o Vasco podia, porque o Vasco está usando todas as coisas que ele tem para tentar enfrentar uma equipe que é infinitamente superior. Não são times comparáveis. Provavelmente, se você olhar o banco do Flamengo, você vai ter vários jogadores que seriam titulares absolutos no Vasco da Gama. Então, dentro dessa possibilidade, olhando o primeiro tempo, por isso que eu concordo muito contigo, capitão, o Carilli arrumou boas soluções para o Flamengo não ser agressivo como gosta, para o Flamengo não acuar o Vasco. Não ter aquela intensidade que normalmente tem. Não criar um monte de chances também. de gols, que é uma característica do time do Flamengo. Porque no futebol brasileiro, até esse momento, né, estamos falando do dia 1º de março, o Flamengo foi disparado o melhor time do Brasil. Não tem nada sequer comparável ao Flamengo até agora. E o Flamengo, quando a gente olha de possibilidades, ele também é o que tem mais possibilidades. Mas a gente vai entender o que vai ser a temporada quando começarem os campeonatos mais importantes. Quando começar o Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo for para o Super Mundial, quando o Flamengo estiver jogando a Libertadores, principalmente os jogos de mata-mata, porque dificilmente o Flamengo não passa da fase de grupos, o grupo nem foi sorteado, né, olhando a diferença de forças na América do Sul. Então aí a gente vai entender o que esse Flamengo pode produzir na hora da dificuldade. Hoje, o Flamengo podia produzir mais, mas eu acho que o gramado atrapalhou. Eu acho que o fato de deixar esse jogo mais pegado é bom pro Vasco. Porque o Vasco, o vascaíno, sabe que o objetivo dessa temporada é resolver as questões financeiras do clube, ou diminuir os problemas, cuidar das questões jurídicas, a recuperação judicial, né? Ver o que acontece, se essa SAF fica, não fica, como é que vai, quem vai ser o dono da SAF, e continuar na primeira divisão do futebol brasileiro. Tiagão, bem que você falou, hein, irmão? Que convite de grego, chamar um inscrito, um membro da família vascaína para discutir, para debater esse tipo de opinião, de visão, desabafo para lá, não sei o quê. Mas é o que nos resta, família vascaína, até o dia 5, né, contra o Nova Iguaçu. É isso. E assim, eu tenho alguns pontos para colocar. No meu ponto de vista, infelizmente, o Vasco não conseguiu o resultado, mas foi interessante, né, mudar ali o local do jogo. Eu acho que o Vasco conseguiu igualar no primeiro tempo, muito por causa da mudança do gramado. A gente viu o Flamengo errar demais, tecnicamente. O Felipe Luiz falou sobre isso, né? E claro, isso conta, né? O Flamengo jogando no Maracanã e jogando em outro local contra qualquer adversário, vai sentir a diferença, né? Vai demorar um tempo para se adaptar. Eu acho que o Vasco conseguiu igualar muito por causa disso. Agora, claro, a questão financeira, né? O estádio realmente foi um público bem abaixo. E eu não sei também, sinceramente, se no Maracanã ia ter esse impacto, porque sábado de carnaval, né, a galera tá difícil, ovo 30 conto, né, aí a galera de repente quer tomar uma, quer curtir o carnaval, quer pegar uma praia, então também não sei. Então, sim, infelizmente a derrota veio, mas eu acho que o Vasco conseguiu igualar o jogo com essa mudança aí para o Nilton Santos, família vascaína. Então eu entendo que no primeiro tempo ali, o que o Birner falou, né, o Carilli me surpreendeu com os 3 volantes, eu imaginei dele entrar com algum jogador na frente, ou o Lloyd, ou o Nuno, ou o Garré, e aí ele explicou que os jogadores não tinham condição nem de terminar o primeiro tempo, segundo ele, e aí ele preferiu sacar o Zuccarello e botar um volante que no primeiro tempo é isso, cara. Infelizmente é o que eu falo, né? Foi muito esforço, muita dedicação, e a gente, né, para tentar equilibrar um jogo com um time que é infinitamente melhor que o nosso, né? Essa é a nossa realidade hoje. Agora, o que eu não aceito, cara, e é muito complicado, porque assim, Flávio Dias tem todo o direito, né, de desabafar como vascaíno, né? Era flamenguista, virou vascaíno. Tem todo o direito, que eu sempre falo aqui, né? Cada vascaíno tem o direito de botar o seu sentimento pra fora da maneira que quiser. Mas eu acho muito triste esse tipo de posicionamento, porque joga ali uma pressão, cria um clima, né? Porque ele tem um clima de cobrança. É claro que tem que ter essa cobrança na gestão, nos jogadores. Eu tô falando na gestão do Pedrinho. Porque o posicionamento do Flávio Dias, há um tempo atrás, não era esse. Sabe? Nunca foi esse, há um tempo atrás. Se você pegar gestão que era fechamento dele, tá? O ano que o Vasco conquista o seu pior vexame da história,
pior vexame da história, o Vasco conseguiu isso na gestão Salgado. Se você pegar a live do Flávio Dias, o desabafo dele é direcionado para os jogadores e não para a gestão, e não para o Salgado. E aí, num segundo momento, essa gestão vende o Vasco, né? E a gente imagina que esse processo realmente de diminuir essa diferença para o Flamengo ia acontecer, e não, os caras aumentam a nossa dívida. Por exemplo, o que aconteceu com o Botafogo, né? Vendeu o futebol pro John Textor, tá acontecendo um montão de causada agora, mas aí conquistou um brasileiro e uma Libertadores. Então esse discurso ele vai acontecer agora, nesse momento. O Vasco tá se apequenando hoje? Poxa, claro que não. O Vasco vem se apequenando há muito tempo, não é de hoje, não é a mudança para o Nilton Santos que faz o Vasco se apequenar de forma nenhuma. O Vasco vem se apequenando quando você levou, por exemplo, o Salgado na sua live num jogo importantíssimo contra o Fortaleza, ainda ali 2020, 2021. O Vasco precisava de um resultado para não cair e o cara foi claro e falou assim, ó, primeiro dinheiro que entrar no Vasco eu vou pagar os parceiros. Jogador com 3 meses de salário atrasado. 3 meses. Ele falou pra todo mundo durante a campanha que ele tinha 70 milhões. Eu lembro até que o Emerson Rocha, na época eu acompanhava mais, o Emerson Rocha ficou sem graça. Falou, pô, mas o senhor falou, cara, que tinha um dinheiro aí pra ajustar, pra pagar o salário, pra galera, e a gente sair dessa situação. Nada. Flávio Dias, esse, que muito deselegante, por sinal, numa live ali com um membro, o cara eu acho que questionou, falando assim, poxa, Flávio, mas e se o resultado esportivo não foi interessante e tal? Começa a gritar na live, fala que isso é papo de quem tá torcendo contra. Então esse apequenamento que ele joga na tomada de decisão do Pedrinho referente em relação aí ao Nilton Santos, Flávio, você deveria botar a mão na consciência, você passou muito pano pra uma gestão que acabou com o Vasco, depois vendeu o futebol na ideia, né, na esperança de mudar, né, ou de acelerar esse processo de reerguer o Vasco, e olha o que aconteceu, irmão. Então, né, eu acho que desabafa, cobra, mas bota a mão na consciência também das pessoas que te seguem, né? A gente precisa pontuar isso aqui, pelo menos na minha visão, família vascaína. O apequenamento não é de hoje, não foi de sábado, não foi na tomada de decisão de levar para o Nilton Santos, de forma nenhuma. A gente precisa entender isso. O que o Flamengo está construindo, o que o Flamengo construiu até ontem, né, no confronto Vasco contra Flamengo, 1-0, gol do Bruno Henrique, não foi definido, não foi decidido no hoje, em 2025, ao longo do tempo. E aí, durante esse processo que o Flamengo fez e o Vasco vem fazendo, teve 2 gestões, nossa, que o Flávio Dias, ó, Salgado e 777. É bom a gente parar para pensar nisso também. Meu tom de crítica aqui, tranquilo, sem ofender, sem nada, só pontuando isso aqui que é bem importante, tá? Em relação à parte técnica, já falei aqui, né, inclusive até destacar algumas coisas aqui, né, que eu tava vendo do BTB Esportes, né, que o Carille foi questionado sobre isso, o Vasco tomou o gol e perdeu ali o equilíbrio, e ele fala que tem que, né, trabalhar essa parte mental dos jogadores. Eu acho que ele não deveria falar esse tipo de coisa numa coletiva, porque você meio que coloca uma pressão nos atletas, desequilibrou, perdeu o controle do jogo. Não, resolve isso, né, internamente. E ele também fala dessa questão aqui, né, que os 3 rivais do Rio vêm conquistando, então o torcedor vascaíno joga uma pressão nesse time, que é a pura verdade. Ninguém tá com paciência, justamente por esse motivo também, pelo nosso histórico, né, de longa data, e isso também, Fluminense, Botafogo, Flamengo, vem conquistando aí nos últimos anos, né, títulos de expressão, né? Não é um carioca que é uma Libertadores, é um brasileiro no caso do Botafogo, e sem sombra de dúvida isso tem um peso. Agora, eu não vou jogar a derrota, o resultado ruim na conta do Carille, ainda não, prefiro esperar, tá? Prefiro esperar aí o Lloyd condicionar, o Garré, o Nuno, e aí sim eu vou passar a cobrar o Carille. No jogo de ontem, eu posso questionar uma mudança ou outra, né? A demora, posso, mas eu não sei se nenhuma mudança que eu faria diferente do Carille poderia surtir efeito, pela diferença técnica que tem, né, Flamengo e Vasco. E em relação ali o Verratti, eu também aí eu concordo com ele, já questionei isso aqui em outros momentos, dizendo assim, cara, por que o Verratti não sai? Por que o Verratti não sai? Isso é um questionamento interessante. Ele tem que ser o titular do Vasco, né? Mas por que não sai? Porque, mais uma vez, o jogo não era pro Verratti. Esse lance aí eu comentei, né? Que ele falou ali, dá um chute parecendo peladeira. Eu comentei lá com a galera do grupo de membros e todo mundo concordou. Que coisa ridícula, né? Em vez de ele tentar dominar, ele chuta, né? O chute que o Bruno Henrique deu, todo torto, foi lá no ângulo, o Verratti tentou e aí saiu o gol peladeiro. O Bruno Henrique saiu, né, no ângulo. E é interessante isso. Então isso eu concordo, né? Não pode ter essa coisa, o jogo não é pra ele, a bola não tá chegando no fundo, né? Não tá conseguindo apertar porque não é característica dele, não tem movimentação. Segura, pô. Sai, deixa o Ryan lá de 9 e saca o Verratti e bota um outro jogador de mais mobilidade. Entende? Isso eu concordo. Mas é isso, família. Vou ficando por aqui. Uma resenha, né, mala sem alça, podemos dizer assim. Tamo junto. Fui.